Amados irmãos, o nosso sermão está baseado na carta de Deuteronômio, capítulo de número 1. Na semana passada nós lemos do verso de número 19 ao verso de número 25, com o tema: o Deus que promete é o Deus que conduz. E hoje nós veremos do verso de número 26 ao verso de número 33, com o seguinte tema: quando a incredulidade rejeita a promessa de Deus. Acompanhe a leitura, Deuteronômio, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26 até o versículo 33. Assim diz a palavra do Senhor. Eu estou usando a versão NAA. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, vai adiante de vocês. Ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que ele fez convosco no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar neste lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo, para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar. E de dia estavam na nuvem. Oremos novamente. Pai, nós lemos uma parte da Tua palavra que certamente nos trará uma grande advertência nessa noite, um grande alerta, ó Deus e Pai, a respeito da incredulidade. Trabalhe em nosso coração, ó Deus, através desta ministração, através desta mensagem, para que possamos crer, ó Deus, na Tua palavra. Crer, ó Deus e meu Pai, no Deus da promessa, no Deus, ó Pai, que nos promete e que nos conduz e nos livra, ó Deus, da incredulidade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amados, no ano de 1678, o pregador puritano conhecido como John Bunyan, ele publicou um dos livros cristãos mais conhecido de toda a história, um dos livros mais vendidos de toda a humanidade, livro esse intitulado O Peregrino. A obra ela vai narrar a vida de um homem chamado Cristão, e ele descobre através da palavra de Deus que a cidade na qual ele morava, a cidade da destruição, estava prestes a ser destruída. E então ele entende a palavra de Deus e um homem chamado evangelista leva até ele um convite à cidade celestial que era preparada para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Ele recebe esta promessa de um destino glorioso que estava adiante dele. Mas, amados, somente conhecer a promessa não vai nos fazer ter uma jornada fácil. O caminho era longo, o caminho para cristão era longo e cheio de provações. Então o cristão ele precisava primeiro atravessar o pântano do desânimo, depois ele teve que enfrentar o vale da humilhação, ele também teve que passar pelo vale da sombra da morte e resistir às seduções, à vaidade, da feira da vaidade, e lutar contra inimigos espirituais que tentavam o tempo inteiro o destruir. E em vários momentos da história, os companheiros de viagem de cristão começavam a desanimar, abandonando o caminho, porque eles deixavam de acreditar
na promessa. Até começaram a caminhar, mas quando veio algum tipo de dificuldade, eles deixaram de acreditar nas promessas. Alguns dos seus amigos deixavam-se seduzir pelo conforto imediato, lembrando da vida que eles tinham anteriormente, do luxo e da riqueza. E outros, ao longo do caminho, eram dominados pela dificuldade, pelas circunstâncias, pelas dificuldades. Mas mesmo assim, mesmo alguns abandonando, a promessa continuava. A mesma cidade celestial continuara no mesmo lugar. Não deixou de existir, a promessa ainda continuava verdadeira, por mais que muitos desistiam do caminho. Mas muitos não chegam nesse local, na cidade celestial, porque a promessa deixou de existir. Não muito pelo contrário, mas sim porque eles perderam a confiança no Deus da promessa, no Deus que prometeu. E essa tensão é o que nós vamos ver no nosso texto nessa noite. Nós temos aqui uma tensão entre a promessa divina e a incredulidade humana. E é exatamente o que nós encontramos neste capítulo, nestes versículos que acabamos de ler. Porque Deus havia já prometido ao seu povo. Deus já havia tirado o povo da terra do Egito. O Senhor já havia sustentado aquele povo no deserto. O Senhor conduziu agora e levou o povo às portas da promessa. Lembramos que Moisés está falando com o povo agora às portas da promessa de Deus. E quando chegou agora o momento de entrar, o coração de muitos foi dominado pelo medo. Agora a grande promessa agora foi trocada por uma palavra chamada incredulidade. E agora aqui é neste cenário que Moisés vai relembrar ao povo de Israel algumas coisas decisivas. Aqui é o momento em que Moisés vai falar a respeito da fidelidade de Deus e também agora da hesitação desse povo. E é justamente aqui que nós aprendemos uma verdade profunda. O Deus que promete é o Deus que conduz, mas o coração incrédulo pode deixar de desfrutar as promessas desse Deus que nos garantiu. Amados, uma das maiores tragédias espirituais não é quando a promessa do Senhor parece demorar aos nossos olhos, mas sim quando o povo de Deus deixa de confiar nas promessas do Senhor. E a história bíblica está cheia de promessas divinas totalmente extraordinárias. Mas o problema nunca foi a promessa. O problema sempre foi o coração humano. O problema sempre foi a incredulidade. Porque Deus já havia libertado o povo do Egito com grandes sinais. Deus já havia aberto o mar diante dos olhos do seu povo. Deus havia sustentado aquele povo no deserto por 40 anos. A promessa agora estava cada vez mais próximo, eles estavam diante da terra prometida. Mas naquele momento agora decisivo, algo acontece. O povo escolhe ouvir mais uma vez, não a palavra de Deus, mas o povo ouve o seu coração humano, caído, amedrontado e incrédulo. O texto que nós temos diante de nós vai descrever uma das cenas mais trágicas do povo de Israel no Antigo Testamento. Aqui não está tratando, amados irmãos, apenas de uma história de uma geração que recuou, mas aqui nós temos um relato de uma incredulidade e que pode distorcer totalmente a realidade. Amados, resistir à graça de Deus é rejeitar a condução divina. Quando nós olhamos para este livro de Deuteronômio, nós temos que lembrar de algumas coisas. Aqui está sendo registrado o último discurso de Moisés antes do povo entrar na terra de Canaã. Nós sabemos que a primeira geração que havia saído do Egito, ela não entrou, ela não estava ali naquele local, porque eles morreram ao longo do caminho por conta da sua incredulidade. Relato esse que está narrado em Números capítulo 13 e 14. Mas agora Moisés ele está falando com uma nova geração. Ele não está falando com aqueles primeiros homens que saíram com ele, porque aqueles foram perecendo ao longo dos anos pelo caminho por conta da incredulidade do seu coração. E agora Moisés ele está relembrando os acontecimentos
que acontecera anteriormente na cidade de Cádiz Barneia, aonde o povo precisava entender algo que era essencial. A queda da geração anterior não foi falta de promessa. Aconteceu porque eles tiveram incredulidade. Eles não entraram porque eles não tiveram fé. E o trecho que nós acabamos de ler vai nos mostrar exatamente este exato momento que Israel rejeitou a ordem de Deus de entrar na terra. E aqui nós vamos ver um contraste de pelo menos dois elementos interessantes. O primeiro é a fidelidade constante de Deus. Nós vamos enxergar a fidelidade constante do povo de Deus. A fidelidade é um dos atributos centrais sobre o caráter do Senhor. E a Bíblia vai mostrar de forma repetida que Deus ele permanece fiel às suas promessas, ao seu pacto, ao seu povo, mesmo quando o povo falha. E aqui no Antigo Testamento isso aparece de uma forma muito clara na história do povo de Israel. Deus ele faz uma aliança com Abraão, prometendo o abençoar e que dele sairia uma grande nação. Depois este povo vai e é escravo no Egito por um longo tempo e mesmo assim o Senhor não esqueceu da sua promessa. E no tempo determinado pelo nosso próprio Deus, ele levanta Moisés, o libertador do povo, demonstrando que a sua palavra jamais, que a sua palavra nunca falha. E durante toda essa peregrinação no deserto, Israel reclamou, Israel murmurou, Israel demonstrou pouca confiança no Senhor, e mesmo assim o nosso Deus continuou sustentando aquele povo diariamente, enviando maná do céu, fazendo brotar água da rocha, guiando aquele povo em uma nuvem, guiando aquele povo em uma coluna de fogo. E tudo isso está mostrando a fidelidade do Senhor. A fidelidade do nosso Deus, ela não depende, amados irmãos, de uma perfeição humana, porque ela está fundamentada na própria essência do nosso Deus, que é amoroso, que é bondoso e que não pode voltar atrás na sua palavra e que tudo aquilo que ele promete certamente acontecerá. Não porque o nosso Deus prevê, mas porque o nosso Deus decreta. Amados, essa verdade também aparece também nos profetas. Nós vamos relembrar que quando Israel caía em idolatria, o Senhor sempre enviava um profeta, sempre o Senhor tinha um jeito para a restauração e nunca foi um plano B. É porque exatamente estava acontecendo aquilo que o Senhor havia determinado. O Senhor nunca abandonou o seu povo. E também nós vemos isso no Novo Testamento. A mesma fidelidade, amados irmãos, na suprema pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus cumpre a promessa da redenção, enviando o seu próprio Filho, e a cruz do Calvário é a maior prova, amados irmãos, de que Deus é fiel ao seu plano de salvação. Portanto, a fidelidade de Deus significa que as suas promessas são seguras, que a aliança do nosso Senhor não falha, que a sua graça, ela permanece mesmo diante da fraqueza humana. Diante da fraqueza humana, a fidelidade do Senhor continua. Só que também nós vamos ver um outro ponto. A incredulidade agora também recorrente do povo. Em contraste com a fidelidade divina de Deus, a Bíblia também vai nos relatar essa tendência humana de sempre duvidar de Deus. A incredulidade, ela não é apenas uma falta de informação, mas ela é uma resistência no coração do homem de confiar no Senhor. E nós temos no texto, no deserto, nós temos alguns exemplos. Israel presenciou grandes milagres diante dos seus olhos. As pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, o cuidado diário de Deus. E mesmo assim, de maneira repetida, o povo murmurava. De forma repetida, o povo continuava murmurando, o povo continuava com um coração incrédulo. Em várias ocasiões, o povo reclamava da comida, o povo reclamava da falta de água, o povo reclamava da segurança. E esse comportamento revela que o coração humano, ele pode esquecer de forma muito rápida
e repetidamente as obras de Deus. A incredulidade também ela vai aparecer, amados irmãos, nas histórias posteriores de Israel, mesmo depois da libertação, mesmo depois da restauração, o povo continuou frequentemente voltando à idolatria, voltando à desobediência. E quando nós lemos o livro dos Juízes, nós vemos isso de uma forma muito clara. O Senhor levanta um juiz e o povo volta à adoração. Daqui a pouco esse juiz morre, o povo volta novamente à idolatria e o Senhor levanta outro juiz. E de forma repetida o povo volta novamente à desobediência, à idolatria. E no Novo Testamento nós também vamos ver algo semelhante. Quantos e quantos não viram os milagres de Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus e mesmo assim não creram? Isto mostra que a incredulidade humana, amados irmãos, é um problema espiritual e também moral, não é apenas intelectual. E essa realidade vai nos revelar algumas verdades importantes. O ser humano, ele tende a confiar muito mais nas circunstâncias do que na palavra de Deus. O coração humano ele é inclinado a se afastar do Senhor. Sem uma fé verdadeira, mesmo os maiores sinais podem ser ignorados. Os maiores sinais podem ser ignorados quando nós não temos uma visão correta do caráter do Senhor, quando o nosso coração é tomado pela incredulidade. O texto vai nos mostrar, amados, que apesar de Deus ter conduzido Israel até a fronteira da terra prometida, confirmando assim a sua fidelidade ao longo de toda a jornada, o povo respondeu de que forma? Com incredulidade, com medo, com murmuração, recusando a confiar na palavra do Senhor, rejeitando as suas promessas. A ordem era avançar, revelando que o maior obstáculo para aquela realização da promessa não eram os inimigos, mas o pior obstáculo era a dureza do coração, era a incredulidade. Olhe para a sua Bíblia, verso de número 26. Nós vamos ver uma lição importante, que a incredulidade, ela resiste à ordem de Deus. O texto vai nos dizer: porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. A frase aqui, ela começa com um porém, dependendo da sua tradução, contudo, todavia. Aqui tem algo muito interessante, porque aqui está estabelecendo um grande contraste, porque Deus já havia conduzido o povo, Deus já havia prometido ao povo, levado o povo agora na fronteira da promessa, Deus havia confirmado, e agora nós temos essa palavra, contudo, o povo recusou. O problema não foi uma incapacidade, o problema aqui foi a vontade. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer de uma forma muito clara: não quiseram ir. Foi uma vontade. Não quiseram ir. Calvino, ele comenta este versículo e ele vai revelar algo profundo. E ele vai dizer que a incredulidade não é apenas uma fraqueza intelectual, mas tem a ver com a volição, tem a ver com a vontade. Amados, a rebelião, ela é contra o Senhor. Quando nós não cremos, nós estamos nos rebelando contra as promessas do Senhor. A incredulidade é uma rebelião moral contra Deus, porque a pessoa passa a se recusar, a confiar, a obedecer, a se submeter à palavra do Senhor. Mesmo diante de todas as evidências, mesmo diante de todo o cuidado divino, o coração humano, muitas vezes, ele prefere seguir a sua própria vontade. A incredulidade não é falta de provas, é a resistência do coração em se render à vontade soberana do Senhor, porque provas nós temos de sobra. E o texto vai nos dizer algo interessante. Mas foram rebeldes à ordem do Senhor. Tem um contudo, vocês não quiseram ir, e agora, mas vocês foram rebeldes à ordem do Senhor. E a palavra rebeldes aqui, ela está trazendo a ideia de uma
resistência deliberada à ordem divina, ou à ordem do Senhor. Israel não estava apenas com medo, Israel estava desobedecendo ao Senhor. Aqui nós não estamos falando apenas de medo. A incredulidade agora estava fazendo com que esse povo desobedecesse uma ordem expressa do Senhor. E este episódio vai fazer nos lembrar do Salmo de número 95, verso de número 8, que vai nos dizer: não endureçais o coração como em Meribá. E no Novo Testamento, esta passagem ela é aplicada aos cristãos em Hebreus capítulo 3, verso 12. E vai dizer: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade. Muitas vezes, amados irmãos, quase sempre, não é a falta de evidências, mas é uma falta de disposição em confiar. Cada um de nós, desde os mais antigos até as crianças, nós temos provas da bondade de Deus. Se você analisar para a sua vida, você vai ver quantos livramentos o Senhor não te deu. Quantos livramentos o Senhor já não deu na sua casa, na sua família. Talvez você seria a pessoa mais improvável da sua família de estar sentado nesse banco, de ser chamado cristão. Talvez suas condições da onde você nasceu, as condições do seu contexto, apontavam para uma realidade que jamais você poderia estar aqui. Então todos nós temos evidências claras na nossa vida de que o Senhor é conosco, de que Ele nos abençoa, de que a sua provisão, de que a sua providência está sobre as nossas vidas. Ou seja, o problema não é a falta de evidência. O grande problema é a disposição do coração humano caído, da incredulidade, de não querer confiar. Amados, quando Deus nos chama à obediência, a incredulidade muitas vezes ela vem disfarçada de prudência. O Senhor nos manda agir, o Senhor nos manda ir adiante. E muitas vezes o que nós fazemos? Uma falsa piedade. Não é que eu estou sendo incrédulo, pastor. É porque eu estou agindo com prudência. Até mesmo nisso nós queremos maquiar, nós queremos disfarçar o nosso pecado. Porque se o Senhor manda ir adiante, é o que nós devemos fazer, ir adiante. E muitas vezes nós não queremos nem admitir o nosso pecado. E nós maquiamos a nossa incredulidade em prudência. É que eu sou uma pessoa muito prudente. Mas na perspectiva bíblica, recusar confiar no Senhor é pecado. É resistir à sua autoridade. Porque o mesmo Deus que nos promete, nos conduz. E muitas vezes a nossa incredulidade tem falado mais alto. Olhe para a sua Bíblia, verso de número 27 ao verso de número 28. Nós vamos ver que a incredulidade que distorce a realidade. O texto ele vai dizer: ficaram murmurando em suas tendas. O texto agora vai mostrar o ambiente, aquilo que estava acontecendo dentro daquele acampamento. Não havia apenas medo. Ali o que havia também era murmuração. Ali o povo estava fazendo uma distorção espiritual. Sabe por quê? Amados irmãos, nós vamos chegar em um ponto do texto que ao ler, certamente me choquei. E certamente quando nós olharmos para o texto, nós vamos pensar: meu Deus, o povo chega a dizer: o Senhor está com ódio de nós. O Senhor havia prometido àquele povo. O Senhor tinha caminhado com aquele povo, aberto o mar vermelho diante dos seus olhos. O Senhor caminhava com o povo. O Senhor havia falado no Sinai com o povo. O Senhor tinha feito inúmeras coisas diante dos olhos daquele povo. Eles estavam diante da promessa. Eles disseram: o Senhor tem ódio de nós. Aqui nós temos uma inversão completa da realidade. Porque o Deus que libertou da escravidão, o Deus que sustentou no deserto, o Deus que prometeu a terra,
o Deus que conduziu aquele povo até a fronteira daquela terra. E agora a incredulidade não é apenas uma dúvida, ela está reinterpretando a realidade em uma forma totalmente distorcida. Está distorcendo a promessa do Senhor. Os espias, eles falaram em cidades que eram grandes e que era um povo muito forte. Eles relataram a Moisés isso e eles disseram em Números capítulo 13, 27 e 28, ele disse assim, o povo disse, fomos à terra a qual vocês nos enviou. De fato é uma terra que mana leite e mel, e estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Mas aqui nós vamos ver um grande exagero. Olha o que eles vão dizer. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Não foi o relato anterior. Disseram que era um povo forte e que era uma cidade fortificada. Agora eles estão invertendo. A incredulidade tomou conta daquele coração que eles estão agora reinterpretando de uma forma totalmente errada. Eles estão dizendo, o povo é muito forte e as cidades são edificadas até o céu, fortificadas até o céu. Aqui nós temos uma hipérbole que é típica de um medo coletivo. Calvino, ele observa dizendo que o coração, ele se entrega ao medo. Quando se entrega ao medo, a imaginação amplia os perigos e diminui a fidelidade de Deus. Porque em Números 13, 33, os espias, eles dizem, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. O medo agora novamente alterando essa percepção. Quando a fé desaparece, os problemas parecem muito mais gigantes. Os problemas agora parecem muito mais gigantes. A incredulidade, ela sempre vai distorcer pelo menos 3 coisas nas nossas vidas. Quando a incredulidade, amados irmãos, toma conta do nosso coração, ela vai distorcer a realidade das circunstâncias. Quando a incredulidade domina o nosso coração, as circunstâncias passam agora a ser vistas apenas com o nosso ponto de vista. Nós esquecemos das promessas do Senhor. Nós esquecemos do caráter divino do Senhor e que nenhuma das suas promessas podem não se cumprir. Todas vão ser cumpridas. Mas quando a incredulidade toma conta, amados irmãos, do nosso coração, nós vamos olhar os nossos problemas apenas no nosso ponto de vista, em uma visão totalmente humana, totalmente distorcida. O problema agora ele vai parecer muito maior do que ele realmente é. As dificuldades, amados irmãos, vão parecer impossíveis de superar. E foi exatamente isso que aconteceu com os espias em Números 13. Eles viram as cidades fortificadas, viram um povo forte, e o que de fato era verdade. Porém, ao invés de interpretar tudo aquilo com a base no caráter do Senhor, na promessa da palavra de Deus, eles olharam apenas para os obstáculos, e o resultado foi uma percepção exagerada do perigo. A incredulidade, ela tende a aumentar o tamanho do nosso problema e assim diminuir a possibilidade de uma intervenção da parte do Senhor. Assim, o que poderia ser visto apenas como um desafio, como um obstáculo que nós, talvez trabalhando, se medicando, sendo prudente, vamos conseguir, por meio da palavra do Senhor, superar, vai parecer agora um problema muito maior, algo impossível de resolver. E quantas vezes nós falamos com cristãos, pessoas crentes, meu irmão, faça isso. Não, mas isso é impossível. Não. Isso não pode fazer, é impossível, não vai acontecer de jeito nenhum. Se esquecem que nós servimos um Deus poderoso.
Nós não estamos falando em imprudência, não é isso. Mas muitas vezes nós nos esquecemos o Deus que nós servimos. E quando a incredulidade toma conta do nosso coração, nós também vamos olhar, ter uma percepção errada, sabe do quê? Sobre o caráter de Deus. A incredulidade também vai distorcer a maneira como nós olhamos o nosso Deus. Em vez de nós lembrarmos do nosso Deus, a respeito da sua fidelidade, a respeito do seu poder, a respeito da sua bondade, o coração agora ele passa a agir como se Deus não fosse capaz de resolver o nosso problema, ou como se Deus estivesse indiferente ao nosso problema, ou como se Deus esquecera aquilo que ele nos prometera. E no caso de Israel, o povo já havia testemunhado grandes milagres. E no nosso caso também, nos nossos dias, certamente todos nós sentimos o cuidado de Deus, a boa mão do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Quando a incredulidade, amados irmãos, ela domina o nosso coração, Deus, muitas vezes, nós vamos enxergar o caráter de Deus como um Deus distante, talvez como um Deus limitado, ou um Deus que está indiferente aos problemas do seu povo, aquilo que ele prometeu. E mesmo que as Escrituras nos revelam, amados irmãos, o contrário, o problema, muitas vezes, é que nós queremos confiar na força do nosso braço. Esquecemos o caráter do Senhor. Esquecemos das promessas. E ao olhar para as promessas do Senhor, nós olhamos de uma forma distorcida. Nós não olhamos com os olhos da promessa, através da palavra de Deus. Nós olhamos para as circunstâncias. E assim, aquilo que era um desafio se torna agora em uma barreira totalmente impossível de se passar. Outra coisa é também que quando o medo, a incredulidade domina o nosso coração, além de enxergar Deus de uma forma distorcida, de enxergar de forma distorcida a promessa do Senhor, nós também vamos olhar para a nossa identidade de uma forma distorcida. A incredulidade também afeta a forma como nós olhamos para si. Quando a fé enfraquece a identidade dada por Deus, a identidade que o Senhor nos deu agora é substituída por uma visão de fraqueza, por uma visão de incapacidade. Os espias disseram: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E essa frase aqui, ela está revelando muito mais do que o medo. Está mostrando agora uma crise de identidade do povo. Eles se esqueceram que ele era o povo escolhido de Deus e que o próprio Deus estava conduzindo o povo nesta jornada. É quando a incredulidade toma conta dos nossos corações. O povo de Deus passa a enxergar, amados irmãos, não a partir ou à luz das Escrituras, mas a partir de uma limitação humana, esquecendo que a sua verdadeira identidade está no relacionamento com o Senhor. O medo, ele vai transformar desafios em impossibilidades, mas a fé, quando é interpretada à luz da promessa, nos faz enxergar o caráter do Senhor e da sua promessa. Olhe para o verso de número 29, até o verso de número 33, nós vamos aprender que a incredulidade que esquece da história de Deus. Moisés, ele responde ao povo lembrando da história, e Moisés vai dizer àquele povo, olhe para a palavra, não fiquem apavorados. E Moisés vai apresentar agora pelo menos 3 motivos, 3 elementos, porque o povo não precisava ficar apavorado. E o primeiro se encontra no verso de número 30. O Senhor, o seu Deus, vai adiante de vocês. Ele lutará por vocês. E essa declaração está agora ecoando a experiência do povo no Êxodo. Porque em Êxodo 14, verso de número 14, Moisés diz ao povo: o Senhor pelejará por vós. A vitória, amados irmãos, nunca dependia do poder bélico do povo de Israel. A batalha não era do povo. A batalha pertencia ao Senhor.
Era um povo escolhido pelo próprio Deus. Um outro motivo está no verso de número 31. Vai dizer: e também no deserto, aonde vocês viram o que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho. Deus aqui é comparado a um pai que carrega o seu filho ou seus filhos no braço. Segundo alguns comentaristas, eles vão dizer que essa metáfora, ela revela uma dimensão pastoral de toda a providência de Deus. Deus aqui não apenas guia, mas é o Deus que sustenta. A ideia é que Deus estava carregando o povo de Israel como um pai carrega os seus filhos no braço. Eles não deveriam temer, eles não deveriam ter medo, porque Deus estava indo adiante dele. O Deus estava indo adiante do povo. Eles não deveriam ter medo, porque Deus estava cuidando daquele povo de uma forma minuciosa. Não faltava absolutamente nada àquele povo. Sinais, maravilhas, as promessas sendo cumpridas. A roupa não se desgastava, as suas sandálias também não. E mesmo o povo murmurando, reclamando, muitas vezes olhando para o Egito, o Senhor tinha compaixão daquele povo. Quantas e quantas vezes aquele povo: Moisés, nos tiraste daquela terra e agora nos trouxeste aqui para morrer. Vamos apedrejar Moisés. E vinha uma praga e começava a matar todo o povo. E então Moisés intercedia pelo povo e a praga cessava. Andando mais um pouco à frente, o povo começava a reclamar novamente. E então cobras começavam a picar todo aquele povo. E Moisés intercedia. E a ira de Deus era aplacada. Quantas e quantas vezes o povo murmurou. Quantas vezes o povo se esqueceu rapidamente do cuidado do Senhor. Moisés também, no verso de número 33, olha o que ele vai dizer: que foi adiante de vocês por todo o caminho, mostrando que Deus estava guiando os passos do povo de Israel. O Senhor guiava pela nuvem e pelo fogo à noite. Nada aqui, amados irmãos, é um plano B. Nada aqui foi uma jornada de um plano desorientado, muito pelo contrário. Deus escolheu o próprio caminho e escolheu passar exatamente pelo deserto. Muitas vezes a nossa jornada vai parecer dificultosa, tortuosa. O caminho no deserto não é bom, mas o Senhor está conosco. Deus determinou os acampamentos, Deus protegeu cada uma dessas etapas, e a incredulidade agora estava ignorando toda a memória da graça do Senhor, toda a misericórdia. E nós podemos cair neste engodo, nós podemos cair neste engano. Quantas e quantas vezes, amados irmãos, o Senhor fez grandes coisas, grandes maravilhas no nosso meio, na sua casa, na sua vida, na sua saúde, na igreja. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem derramado a sua provisão, a sua providência diante do seu povo. Mas quando a incredulidade toma conta do nosso coração, nós vamos esquecer de uma forma muito rápida, de uma forma instantânea, tudo aquilo que o Senhor fizera nas nossas vidas. Por isso que nós temos que guardar o nosso coração contra a incredulidade. No Novo Testamento, vai reinterpretar essa advertência espiritual. Em Hebreus capítulo 3 e o capítulo de número 4, o autor ele vai dizer que aquela geração não entrou no descanso por conta da incredulidade. O autor ele vai relembrar o episódio desta geração que estava no deserto para ensinar uma verdade espiritual àquele povo. Eles não entraram no descanso de Deus por conta da incredulidade. O salmista também, no Salmo de número 95,
vai lembrar que o povo endureceu o coração, mesmo depois de ter visto o cuidado de Deus. Deus havia prometido levar aquele povo até a terra prometida. Terra essa que representava o descanso, uma terra de segurança, uma terra de bênção, e que aquela geração deixou de confiar na promessa do Senhor e por conta da sua incredulidade, preferindo dar ouvido ao medo ao invés da palavra de Deus, eles não entraram na terra prometida. Por isso Deus declarou que aquele povo não entraria no seu descanso. E a aplicação do autor aos Hebreus também é para os nossos dias, para todos nós cristãos. O mesmo perigo existe nos dias de hoje. Não basta ouvir apenas a mensagem de Deus, é necessário crer nela e perseverar. Assim como a incredulidade impediu aquele povo de experimentar as bênçãos do Senhor e de entrar naquela terra prometida, de entrar no descanso, nós também podemos endurecer o nosso coração. Amados irmãos, temos que guardar o nosso coração. Canaã estava apontando para um descanso maior. Estava falando a respeito da redenção. E Cristo, ele é o cumprimento de toda esta promessa. Ele é o nosso verdadeiro descanso. Cristo, a história de Israel em Cádiz Barneia, não é apenas um episódio antigo do povo de Deus. Ela foi preservada nas Escrituras porque aponta para uma realidade espiritual muito maior. A geração que saiu do Egito estava ali diante da terra prometida. A promessa estava diante dos seus olhos. O texto vai dizer que a terra era boa, o caminho havia sido aberto pelo próprio Deus, mas a incredulidade impediu aquele povo de entrar. E séculos depois, no Novo Testamento, amados irmãos, vai olhar para esse texto e vai nos mostrar que essa história não é apenas uma história de geografia, mas aqui está tratando da teologia da redenção. Canaã apontava para algo muito maior, não apenas para um espaço geográfico. Em Hebreus, capítulo de número 4, o autor vai explicar que Canaã era apenas uma sombra de um descanso muito maior. Se aquela terra fosse o descanso final, Deus não teria falado posteriormente de outro dia de descanso para o seu povo. Isso significa que Canaã apontava para algo muito maior. Canaã estava apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Israel foi liberto da escravidão do Egito, a humanidade também precisa ser liberta de uma escravidão muito maior, a escravidão do pecado. Assim como Israel atravessou o deserto rumo à promessa, a nossa vida cristã também é uma peregrinação. Assim como o cristão, no livro O Peregrino, teve que deixar a cidade da destruição, passar por tantos locais, por tantos obstáculos. Nós também estamos em uma caminhada, nós também estamos em uma trajetória. Cada um de nós estamos rumo à cidade celestial. Amados irmãos, assim como havia uma terra prometida diante de Israel, existe também uma terra gloriosa que nos aguarda para todos aqueles que creem no Evangelho. E essa promessa, ela se encontra com um cumprimento na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o verdadeiro libertador. Ele é maior do que Moisés, porque Ele não apenas tirou o povo de uma escravidão política, mas Cristo nos libertou da condenação do pecado e da morte eterna. Ele é o verdadeiro guia, maior que Josué, porque Josué conduziu o povo para uma terra temporária, mas Jesus nos conduz a uma herança eterna. Ele é o verdadeiro descanso prometido por Deus. Na cruz ele carregou o peso do nosso pecado que nos separava de Deus, mas na sua ressurreição ele abriu um caminho definitivo para a vida eterna. Mas a lição de Deuteronômio continua ecoando. A promessa estava diante de Israel, mas a incredulidade impediu daquele povo de entrar.
O Evangelho também hoje coloca diante de nós, mas agora não Canaã, mas uma promessa infinitamente maior. Perdão completo, reconciliação com Deus, vida eterna, um novo céu e uma nova terra. E a pergunta também permanece até hoje: você responderá com fé ou com a incredulidade? Porque o mesmo Deus que prometeu é o mesmo Deus que providenciou o caminho. E esse caminho tem um nome: Jesus Cristo. E todos aqueles, amados irmãos, que confiam na promessa do Senhor, certamente nós estaremos com Ele. Porque o Deus que nos prometeu é o Deus que vai nos conduzir até a cidade celestial. Que Deus assim nos abençoe. Oremos novamente. Pai, a Tua palavra falou conosco nesta noite. O Senhor nos abençoou com a Sua palavra, que é rica, poderosa e que nos trouxe um grande alerta nesta noite. O risco da incredulidade. O risco, ó Deus e meu Pai, de fazer uma interpretação errada do caráter santo, soberano e da Tua fidelidade. Não nos deixe, ó Deus e meu Pai, cair na incredulidade. Que os problemas, as dificuldades do nosso dia a dia não nos permita, ó Deus e meu Pai, parar no caminho. Não nos permita desistir. O Senhor nunca nos prometeu que nós não teríamos obstáculo. O Senhor nunca nos prometeu que não teríamos dificuldade. Mas o Senhor nos prometera que apesar das lutas, das dificuldades, dos obstáculos, das tristezas, das angústias, o Senhor estaria conosco e nos levaria, ó Deus, seguro até o novo céu e até a nova terra. Te louvamos, ó Pai. Te agradecemos porque não somos merecedores. Te agradecemos que apesar da nossa falha, o Senhor continua fiel a Deus, aquilo que o Senhor prometera através da sua palavra. Que o teu nome seja glorificado, ó Deus, e que através das nossas ações, que através, ó Deus, do teu Espírito, nós possamos ter fé, uma fé ativa. Não, ó Deus, um intelecto que murmura, que vacila em meio aos obstáculos. Age, ó Pai, em nosso coração. Fortalece essa palavra, ó Deus, e faça arder dentro do nosso coração, para que tenhamos uma vida de fé ativa e que possamos glorificar o teu santo nome. Oramos, ó Pai, e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós queremos cumprimentar os nossos visitantes. Hoje aqui nós temos o nosso irmão Cristiano, que tem vindo às quartas-feiras, né? Hoje ele está sua esposa e filhos. Seja muito bem-vinda. Sempre que quiserem estar juntamente conosco, será um grande prazer tê-los conosco. Nós também temos o William, que já é, né, conhecido de todos os irmãos, com a esposa, com os filhos. Também temos ali uma amiga da Renata, que já é a segunda vez que veio, né, no encontro aqui dos jovens. Queremos louvar a Deus pela vida dos irmãos e é um prazer tê-los conosco. Peço que os irmãos fiquem de pé para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e doces consolações do Espírito Santo repousem sobre o povo escolhido de Deus, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, nós temos um recado breve para os irmãos. Nós vamos ter dia 11 do mês 4, um trabalho com